Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, e esse é especial porque é a nossa primeira conversa focada em streaming e CTV. E hoje a gente vai receber aqui dois convidados muito especiais, um anunciante e um especialista no assunto para a gente conversar um pouquinho sobre esse nosso tema. Para o nosso primeiro episódio, a gente recebe aqui hoje o Guilherme Arruda, que é responsável pelo marketing da General Motors na América do Sul, e o Rafael Palhares, que é VP da Magnite para América Latina. Hoje a gente vai conversar sobre mídia, integração entre tecnologia e privacidade, diversidade de audiências, experiência do usuário, ambiente de distribuição, complexidade no setor automotivo, papel no vídeo da estratégia e muito mais. Fique com a gente e um bom episódio. Bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Hoje a gente está iniciando, na verdade, uma série de conversas sobre o tema de streaming e CTV. Eu trouxe aqui duas figuras, uma já esteve aqui com a gente anteriormente, o Gui, mas o Rafa, Rafael Palhares, falei certo? Falou. Você vai se apresentar já já. Rafa é da Magnite, ele é o head da Magnite, ele vai falar o que faz a Magnite. Ele é o nosso expert de hoje. E o Gui, na verdade, vai se apresentar também, já esteve com a gente em outros episódios aqui. E a ideia é a gente bater um papo sobre esse mundo de streaming, as possibilidades, o conhecimento que a gente tem que trazer para a galera que está escutando a gente. Mas antes da gente começar, a gente tem aquela pergunta, né? O que a gente não encontra no Google sobre cada um dos nossos convidados? É uma pergunta clássica, mas hoje eu vou abrir o spread aqui para a gente poder falar também, já que a gente está falando de streaming, o que vocês estão assistindo. Como você é o nosso convidado, se apresente e vá primeiro, Gui. Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sou Guilherme Arruda, responsável pelo marketing da General Motors aqui na América do Sul. E indo direto para a sua pergunta, que séries que eu estou assistindo, e eu assisto geralmente mais de uma em paralelo. Então, geralmente coloco 3 perfis lá em casa, né? O meu, da minha mulher e do meu filho, que antes a gente colocava tudo no mesmo, depois eu comecei a criar essa regra lá em casa para não sujar o algoritmo, que minha mulher gosta mais de séries de romance e tudo mais. Eu falei, putz, não é muito a minha praia. Então, o que eu tô assistindo hoje? Tô assistindo White Lotus lá no Max. Tô assistindo Agente Noturno na Netflix. E aí, às vezes, eu acompanho com ela, que agora ela tá assistindo a novela lá, acho que é na Max também, de Beleza Fatal. A Essa série tá nacional. Bem falada, né? Essa Tá super bem falada. Mas Então, você é essas são noveleiro, as 3 aí. Você é noveleiro de vez ou em a quando eu esposa tá te acompanho. puxando? De vez em quando eu acompanho, sim. Boa. Acho legal. E acho legal valorizar aí conteúdos nacionais que estão... Espero que estejam numa crescente, né? A gente sempre tenta apoiar. Boa. Agora, me chamou a atenção, você dividiu o perfil com o seu filho. Que idade tem o seu filho? Meu filho tem 6 anos, né? Então aí é bem específico. Aí Então é ele precisa ter o perfil dele. Então a quarta série que eu tô assistindo é alguma que daí eu sento com ele aí pra assistir em conjunto, algum desenhinho. Que as crianças estão sempre forçando o limite da censura, né? A minha Exato, filha de 9 está sempre acompanhar. beliscando a programação de 12 e a de 14 está sempre beliscando a programação de 16. O perfil tem que ser separado. Bom, então, apresentação também agora. Eu sou, então, a Magnite, estou junto com o Sal lá na gestão da operação aí da região. Eu venho já desde da operação da Telária, que iniciei essa operação em 2015 no Brasil. Telária foi uma das empresas que era uma plataforma também sell-side, 100% baseada em vídeo, que em 2020 se fundiu foi adquirida pela Rubicon Project, também uma plataforma americana, uma empresa aberta, também sell-side, omnichannel, e criou em 2020 a Magnite, que é atualmente a maior plataforma independente sell-side de publicidade programática. Então, teve depois a aquisição em 2021 da Spotex, que era uma plataforma baseada na Europa, com presença global e 100% focada em streaming e vídeo. Então, isso fortaleceu muito a nossa presença dentro desse ambiente de vídeo online, especialmente streaming, né, com tecnologias que foram concebidas desde da raiz, né, para
operar com esse ambiente de TV por streaming, que é bem diferente do ambiente de display de outros canais e formatos. Com relação a consumo, eu penso sempre na última coisa que eu vi, né? Foi aquela série Adolescência, né? Você, sua filha, seu filho, né? Ainda está distante, eu já tenho uma nessa etapa aí, então gosto de consumir conteúdos nessa área. A série Adolescência, Netflix, muito boa, muito forte. É boa, é forte. E bem marcante, gostei bastante. Maravilha. Bom, e entrando um pouquinho nas nossas perguntas, nosso roteiro aqui que a gente vai tentar seguir, como sempre, né? A gente tenta seguir, ele acaba indo por outros lugares. A gente tem uma quantidade de dados, né, Rafa, que são gerados em cima da plataforma de vocês e outros meios, né? E esses dados são muito estratégicos quando por exemplo, o Gui está olhando para anunciar alguma coisa, algum carro, algum lançamento, alguma coisa dessa. Qual estratégia, como é que vocês arrumam esses dados todos e como é que vocês arrumam de uma forma para facilitar o entendimento de um anunciante, como o Gui ou como outro anunciante? Bom, e tem dois aspectos. Um é o cuidado que a empresa tem que ter, os procedimentos que ela tem que adotar em relação à privacidade de dados, né? Essa é uma questão importantíssima hoje. A gente atua com clientes que têm estándares muito, quer dizer, além de observar a legislação e regulamentos, a gente tem que observar estándares internos, né, e políticas internas dessas empresas. Então, primeira coisa, a gente atua com estándares muito altos de proteção de dados e privacidade. Em relação ao uso estratégico dos dados, eu acho que esse é um dos grandes benefícios do streaming. Você tem, então, imagem, som, movimento, tudo aquilo que faz a televisão ser tão especial e tão... assim, um ambiente, um destino tão bom para conteúdo de publicidade, especialmente quando a gente pensa em algumas categorias como autos, né? E você consegue juntar a esse ambiente a capacidade de levar, né, a possibilidade de levar a comunicação de uma forma extremamente segmentada para a audiência. A segmentação, em linhas bem gerais, e para não ser assim muito técnico, né, com a qual a gente trabalha, ela envolve dar a possibilidade, o poder e o controle para o dono do supply, no caso publisher ou pronunciante, e dar ferramentas, tá, para que eles possam utilizar e alavancar os seus dados. Então, a gente oferece para o publisher a possibilidade, ou dono do inventário, a possibilidade dele usar dados que ele tem, first party, através da nossa plataforma. E a gente tem integração com plataformas que linkam dados, né, como LiveRamp e outras. Então, isso permite com que o buyer, o comprador de publicidade, possa também trazer seus dados, fazer match e encontrar audiências que ele procura. Mas eu acho que, assim, na essência, o que a plataforma faz é o seguinte, que ela oferece a interoperabilidade. Eu acho que esse é um termo que melhor define o que a gente procura fazer. A gente tem tecnologias internas bem robustas, DMPs e plataformas de gestão de dados, tecnologias de gestão de dados, mas a gente está integrado com todas as soluções disponíveis no mercado. Então, o que a gente permite é que o cliente, dependendo de como ele administra os seus dados, que ele possa usar uma combinação de tecnologias nossas, tecnologias de mercado, e através dessa interoperabilidade fazer o que ele precisa para chegar nas audiências que ele quer atingir. Maravilha. E Gui, como é que você olha esse mercado de streaming hoje em dia? A gente tem um monte de estatística, eu vou trazer algumas aqui. Algumas estatísticas que realmente mostram um potencial de crescimento muito grande. Como é que você está olhando de forma estratégica quando você pensa nos lançamentos que você vai fazer? Bom, o streaming está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, e a gente está cada vez mais de olho nisso. Então, dentro da nossa estratégia de comunicação, da nossa estratégia de mídia, eu costumo olhar muito a questão de deixar de separar a estratégia de televisão, estratégia digital, né, e olhar muito uma estratégia de vídeo. E como que a gente consegue ter uma consistência numa estratégia de vídeo. A gente vai passar por TV linear, o vídeo digital, como ele foi concebido, e o streaming
crescendo cada vez mais. Então, como que a gente olha para o streaming como um canal super potencial para você também trabalhar essa questão de segmentação de uma forma mais assertiva, e aí trabalhar uma estratégia de audiências cada vez mais sofisticada para você conseguir trabalhar aí uma performance no final do dia muito positiva, mas ao mesmo tempo como você consegue agregar valor para a marca, né? Pela qualidade de conteúdo, pelas possibilidades que você tem, né, de segmentação ou de você escolher os conteúdos que mais se relacionam com sua estratégia de território, né? Quais são os passion points da marca para a gente fazer uma conexão cada vez mais autêntica e mais genuína do ponto de vista da marca, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente olha cada vez mais para o streaming para a gente fazer uma estratégia aí mais consistente. É uma coisa muito louca. Eu fui no ChatGPT antes aqui do nosso papo e puxei uma série de estatísticas aqui. Uma delas que me chamou muito a atenção foi o tempo do uso diário. Os brasileiros passam, em média, 3 horas e meia, aproximadamente, consumindo conteúdo em TVs conectadas. Isso é uma explosão, né? Porque a gente pensar, será que todo mundo tem acesso no Brasil? O Brasil é muito grande, né? Tem mais de 59% das casas no Brasil já tem acesso à TV conectada, ou seja, não é mais uma coisa tão assim de topo de pirâmide, né? Está espalhado por todo a nossa pirâmide aqui no Brasil. E aí eu fico pensando o seguinte, tem uma outra estatística muito legal também, 70% dos profissionais de marketing já estão realocando parte dos seus gastos de TV tradicional para CTV. Né? Eu queria verificar se isso é verdade aqui contigo, porque estatística é uma coisa, às vezes, muito, talvez, talvez muito estabelecida, baseada em regras que não sejam tão verdades agora, mas elas vão ser verdade num futuro próximo. Eu queria ver se isso é verdade mesmo. Você falou aqui que você já está pensando em vídeo de uma forma completamente diferente. Você consegue trazer para a gente algum insight sobre isso? Acho que o ponto, quando eu estava falando do online e do offline, né, a gente vai falar, novela é offline. Você assiste no Globoplay, sim, no celular. É online ou é offline? Exato. Né? Então, TV linear é online ou offline. Óbvio que tem o conceito da linearidade da televisão aberta e tudo mais, mas essa questão do consumo de vídeo para o brasileiro sempre foi muito forte, continua sendo, só que a forma como ele assiste, o lugar onde ele assiste muda. Então, acho que a ideia da marca é realmente de acompanhar esse comportamento do consumidor e estar presente em todos esses momentos. Né? Então, quando a gente fala de Globo, de Globoplay, é realmente estar presente em todas essas plataformas de uma forma cada vez mais consistente e de uma forma onde a gente consiga ter essa convergência entre os meios, desde o momento de planejamento até o momento de depois você mensurar os resultados. Né? Então, acho que esse que é o ponto. Eu acho que é importante essa parte de mensuração de resultados. Rafa, como é que a gente tem que olhar, né? Como é que a gente tem que olhar como mercado para essa questão dos estándares de mensuração? O que você acha, por exemplo, quando você olha os casos de uso nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro do que o nosso, o que eles estão fazendo lá para medir esses resultados de forma mais efetiva, usar esses dados de forma mais efetiva, e como é que a gente passa esse conhecimento para a galera que está escutando a gente aqui? Bom, acho que a mensuração começa com uma transparência, né, do acesso que você está estabelecendo com esse supply. Então, o primeiro passo para a mensuração é você ter um caminho mais curto e direto até o supply e transparente, né? O comprador de mídia ele tem que saber quem que está no meio do caminho entre a sua campanha e o destino onde ela está sendo veiculada, e se tem alguém no meio do caminho, o que ele está agregando. Né? Isso é fundamental, porque sem ter essa transparência você não tem mensuração. Então, um ponto que a gente procura trazer e explicar quando a gente conversa com compradores de mídia é isso. A gente tem, não é que a gente tem a tecnologia onde o supply mora. A gente tem integrações diretas e oferece, né, essa integração direta que facilita a segmentação, facilita a mensuração e facilita a verificação, né, da entrega da sua campanha e tudo mais.
Eu acho que um outro ponto importante da mensuração é a TV, né, e o streaming, ele herdou algumas coisas da televisão, embora ele traga novas possibilidades. Ele ficou, inicialmente, ele era muito percebido como um canal de awareness, né? Então, você tem ali, como a televisão, você consegue se comunicar, e como você disse, agora já é mainstream. Então, o streaming no Brasil tem 85 milhões já de pessoas que usam, de lares, se não me engano, que já tem televisões, acesso a streaming, e desses consumidores de streaming, mais de 80% assistem streaming com publicidade. Então, ele já é mainstream, então já tem uma escala massiva, uma escala de televisão mesmo no Brasil. Então, eu acho que a mensuração ela começou voltando ali ao ponto vista como algo de awareness, e agora cada vez mais se percebe que ele pode ser, né, usado, esse canal pode ser usado para gerar atitudes positivas e mesmo influenciar em aspectos mais da ponta de baixo do funil, como a recomendação e a compra, né? No nosso estudo recente, mais de 30% das pessoas falaram que elas são altamente propensas à compra de um produto onde elas veem fit, se são expostas no ambiente de TV conectada. Então, a mensuração ela pode ser feita com base na... tem indicadores que são tradicionais, né, por exemplo, na TV conectada, o view completo é de praticamente 100%, né? Ou em outros ambientes como celulares, você pode acompanhar a taxa de 25, 50, 75, quanto foi visto em percentuais do seu conteúdo. Mas hoje você pode ir além disso e avaliar brand lift, avaliar conversão e outros aspectos. E um último comentário, na medida que entram os anúncios que são interativos ou shoppable, dentro desse ambiente, você tem muito mais meios, né, de avaliar também o impacto dessa campanha, não só em termos de awareness, mas por todo o funil. Legal, legal. E quais são os desafios? É uma pergunta para os dois. Quais são os desafios, Gui, hoje em dia, que você tem quando você olha, não só para esse meio, mas quando você olha como é que eu vou encaixar esse meio de CTV, de streaming, dentro do meu planejamento de mídia? Quais são os desafios que você encontra hoje em dia, ou que você vê que podem realmente dificultar o investimento nesse meio? Vamos lá, vou falar um desafio que parece que é básico, mas no final do dia não é, que é a questão de personalização e criação, né? De como que você cada vez mais necessita de criativos que sejam mais... que conversem mais com aquela plataforma, com aquela audiência, com aquele conteúdo, né? Como trabalhar isso de uma forma mais autêntica, né? Então, cada vez mais a gente tenta trabalhar isso de uma forma mais estruturada, tanto do ponto de vista de time, né, quanto do ponto de vista de agência e de criação, de você conseguir realmente ter anúncios pensados para cada uma das plataformas. Parece que é antigo isso, mas sem dúvida nenhuma acho que é um grande desafio para muitas das marcas, né? Então, de você conseguir fazer essa criação mais personalizada, de você conseguir ter verba para produção, né, para você conseguir fazer isso, porque sem dúvida nenhuma não é one size fits all, então é colocar um comercial de 30 em todas as diferentes plataformas. Né? Nunca é e nunca deveria ter sido, mas em muitas vezes a gente ainda vê isso acontecendo, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai colher resultados muito melhores, né? Então, a gente tem muitas marcas, né, muitos modelos de carro, muitas audiências específicas, e cada vez mais tem uma sofisticação na estratégia de mídia. Então, quanto mais você conseguir ter essa personalização de criativo, sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir chegar num resultado de impacto tanto para a marca quanto para o negócio. É uma coisa muito louca, né? Porque parece que o tempo passa e as coisas se repetem, né? Sim. Lá cerca de 2012, 2013, quando o mobile ainda era uma coisa que as pessoas não sabiam se tinham que estar, se não tinham que estar, e a gente, como, né, a gente foi fundado como a Mobile Marketing Association, a gente falou muito disso. Então, essa história do one size fits all, isso aconteceu muitas vezes, né? Eu já tenho esse vídeo aqui que eu fiz de 15 segundos, vou botar ele para rodar no banner do celular, e aí o resultado caía assustadoramente. Putz, esse meio aqui não funciona, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não queimar um meio que, ao meu ver, é um meio que tem a possibilidade de crescimento
é assustador. Uma outra estatística que para mim foi assim game changer quando eu vi foi essa daqui. A publicidade em CTV deve ultrapassar 36 bilhões globalmente em 2025. Eu particularmente, eu não achei que nem passava de 20, né? Tomei um susto hoje quando eu vi essa estatística. E aí, Rafa, a minha pergunta é, ouvindo isso do desafio que o Gui estava falando, da construção dos ativos para rodarem dentro do CTV, como é que você acha que a gente consegue ajudar ele a resolver esse problema, além, obviamente, da questão criativa, né? Que aí é uma outra história. Realmente os ambientes que você tem para distribuir são diversos, né? E por exemplo, a gente como uma plataforma omnichannel, a gente dá suporte para campanhas que estão em streaming em outros canais, telas e formatos. E o vídeo ele está ganhando muito espaço num ambiente que vai em ambientes que vão além dos ambientes tradicionais de streaming, incluindo o Digital Out of Home, né? Que também tem se multiplicado. Então, hoje no Digital Out of Home você tem telas, né, desde telas gigantes em estádios, shoppings, espaços públicos, até telas menores em prédios e elevadores. E agora, mais recentemente, a gente incorporou na programática cinema, através de Flix, parcerias que levam também esse streaming ou vídeo Digital Out of Home para dentro das salas de cinema. Então, os ambientes são diversificados, as telas são diversificadas e, como você estava dizendo, as audiências que você impacta são diversificadas e, às vezes, além disso, tem uma outra dimensão que elas estão em momentos de consumo diferentes e em telas diferentes, né? Então, isso traz uma complexidade para você poder, na verdade, aproveitar, né, toda essa diversidade de audiências e oportunidades de você se conectar com essas audiências. Então, o que a gente faz, eu acho, como provedor de uma solução de tecnologia, através da conexão que a gente tem com os destinos dessa mídia, é facilitar a entrega, né, da campanha através de todas essas telas e formatos de uma forma unificada, onde você possa ter controles e métricas unificados, e entendendo que os espaços eles são por natureza diversos. A gente está falando, por exemplo, em streaming e imaginando muito a tela da televisão, né, a TV conectada. Mas o streaming ele pode estar num celular, ele pode estar em outros devices também, tá? No cinema, como você acabou de falar? Ali tecnicamente não é streaming, mas o vídeo, o mesmo conteúdo pode estar lá. Para a pessoa que está consumindo, ela não está preocupada se é TV tradicional, streaming ou digital out of home, né? Então, o importante da perspectiva do usuário, é ele ter a melhor experiência possível. Então, por exemplo, quando você usa uma tecnologia integrada para administrar e entregar a campanha, você tem muito mais controle, por exemplo, sobre não repetição de anúncios num break de publicidade, quando você está entregando em ambientes de streaming, que são coisas que uma tecnologia robusta consegue lidar. Então, você tem uma separação competitiva, uma separação de marca dentro dos breaks, a gente chama pods, né, de publicidade, e através de uma sessão de consumo de conteúdo do usuário, você conseguir gerenciar de forma inteligente a entrega da publicidade para que a experiência do usuário seja a melhor possível, e por aí vai. E um ponto interessante, quando a gente fala dessa multiplicidade de ambientes onde distribui, e que apareceu nessa pesquisa recente que a gente fez, que você citou, é que quando a gente fala de streaming TV, né, a grande diferença do impacto que ela gera em termos de awareness e resposta tem menos a ver com a tela, se ela está na tela de uma televisão ou não, e tem mais a ver com a natureza do conteúdo. Então, a gente comparou streaming TV, que é o conteúdo long form, produzido profissionalmente por um estúdio de TV ou cinema com qualidade broadcast, com o Video Sharing Platforms, que é conteúdo curto, gerado por usuário, onde você tem muito menos controle da qualidade daquele conteúdo, da experiência do usuário com aquele conteúdo. E os níveis de awareness e reconhecimento de marca no ambiente de streaming TV são muito mais altos. Por exemplo, o Unaided Recall é 19% mais alto no ambiente de streaming, e não importando se ele está sendo distribuído numa TV ou num celular. Então, eu acho que a preocupação, né, do anunciante ela deve ser
muito mais com a qualidade da robustez da tecnologia que está usando para fazer uma entrega e com a qualidade do conteúdo onde ele está colocando a sua publicidade, do que com, né, outros aspectos secundários. É uma coisa interessante do que você falou, e aí, Gui, eu queria a tua opinião sobre isso. Se a gente olha para esse ambiente de streaming do jeito que você falou, a gente, obviamente, está criando uma premissa ali de que é um ambiente premium, né? Um ambiente de qualidade, onde a pessoa está no momento, muitas vezes, de consumo, pelo menos de curiosidade de consumo. E aí, eu acho o seguinte, que tipo de cuidado você, Gui, acha que a gente tem que tomar como um brand marketeer nesse sentido? Porque é um momento chave de gerar um desejo na pessoa que está vendo aquilo ali, né? E aí, pensando nessa construção dessa lembrança desses anúncios, o que você acha, no termo da criatividade, que a gente tem que talvez educar, né, os criativos dentro de agências ou as pessoas que estão produzindo isso? Qual é o tipo de ativo, né, do vídeo que a gente tem que rodar nesse ambiente premium? Legal. Acho que, obviamente, quando você está trabalhando uma estratégia mais de awareness, de construção de marca, de lançamento de produto, trabalhando toda essa conexão com conteúdo mais premium, sem dúvida nenhuma, acho que você tem que ter um cuidado, né, muito mais forte com o craft, né, de você conseguir ter um conteúdo que também seja relevante, tenha uma experiência interessante de consumo desse conteúdo, justamente para você ganhar um pouco da atenção do consumidor, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está nessa economia da atenção, de você conseguir despertar o interesse, despertar primeiro a atenção, depois, né, o interesse das pessoas pela sua marca. Então, sem dúvida nenhuma, você tem que ter um cuidado mais especial. Mas eu dividiria a estratégia em várias, né? Quando a gente fala da questão do streaming versus as outras plataformas e os conteúdos mais curtos ou conteúdos feitos pelos usuários, acho que todas têm sua proposta de valor e a marca pode se apropriar disso, mas de diferentes formas, né? De você estar presente nesses momentos também, porque a jornada do consumidor ela é muito não linear, né, e muito complexa, então tem toda a estratégia de você trabalhar curadoria de conteúdo, de criadores, de você se transformar sim ou não em um publisher ou fazer parceria com diferentes canais, enfim, ou a publicidade tradicional, onde você vai veicular ela em conteúdos onde você vai conseguir fazer essa escolha, e seja em cima do placement ou em cima da audiência. Então, acho que em resumo você ter essa estratégia muito robusta, que vai desde conteúdo, parcerias, né, trabalhar com criadores e com influenciadores e trabalhar a parte de advertising mais tradicional para você capturar interesse. Enfim, quando a gente fala para jornada de carro, então pelo menos um mês a um mês e meio, é uma jornada muito longa que passa por uma série de conteúdos, né? Então, ele tem um momento que ele está simplesmente se entretendo, mas ele tem um momento que ele está se informando, enfim. Então, ele vai consumir diversos conteúdos e vídeo, sem dúvida nenhuma, é o conteúdo mais consumido. Então, todas as pesquisas que a gente olha para compra de um veículo, você consome muito vídeo de review, enfim, de informações de que as pessoas estão falando sobre o carro, sobre performance, sobre modelos, etc. Então, tem uma gama aí de diferentes ambientes onde a gente precisa estar presente. Obviamente, de acordo com o objetivo, a gente vai ter que fazer a adaptação aí de formato e de produção de conteúdo. Esses vídeos de review, eu acho que eles são muito efetivos quando você vai comprar um carro, né? Porque eu acho que o momento antes de você ir na concessionária para fazer o test drive, você quer saber como é que o carro é acabado por dentro, como é que ele é acabado por fora. Eu, particularmente, como consumidor, né, eu fico namorando isso aí, talvez um ano e tal, eu fico namorando aquela história, vários reviews, às vezes em línguas diferentes, para você tentar ver se um cara de outro lugar viu alguma coisa que você não viu. Então, no final do dia, e eu acabo consumindo isso, na televisão, eu acabo consumindo isso no celular. Eu estava outro dia namorando uma situação dessa, por isso que eu estou me colocando aqui como consumidor do que a gente está falando, e muita gente que está escutando a gente aqui também está se colocando nesse lugar. Eu queria entrar um pouquinho nessa história da atenção antes da gente entrar num outro tema
que vai ser o tema de shoppable ads, né? Porque eu acho que isso daí é um tema que vai evoluir muito. A gente está vendo redes sociais aí lançando agora a história do live commerce, né? Mas antes de entrar nesse tema, eu queria entender como é que a gente cria ativos visuais que a gente briga pela atenção, mas a gente não interrompe o que a pessoa está fazendo dentro ali da plataforma de streaming. Porque muitas vezes você está assistindo alguma coisa com o seu filho, você assistindo alguma coisa com a sua filha, ou assistindo alguma coisa sozinho. E essa briga pela atenção, muitas vezes eu tenho a sensação que a interrupção é uma coisa ruim, né? A gente não quer interromper o relacionamento do consumidor. Como é que a gente resolve esse problema, na opinião de vocês? Obviamente é uma opinião, né? Acho que tem um desafio aí como marca de você entreter, de você educar, e principalmente no ambiente de streaming, onde a pessoa está no momento, muito provavelmente, de relaxamento, de curtir, de se entreter, como que você coloca um conteúdo que não seja tão pé no peito, digamos assim, né? Não dá para colocar um varejo super hard sell para interromper no meio de uma série que você tá ali super densa, enfim, num grande drama. Acho que essa desconexão, né, esse choque pode ser muito brusco. Então, acho que tem que ter esse cuidado de como que você coloca o conteúdo certo para a audiência certa e criando alguma relação, né, alguma conexão de uma forma um pouco mais genuína, né? Então, a gente tem feito isso cada vez mais dentro de uma estratégia de passion points, para entender quais são esses principais passion points como marca e como que a gente faz a escolha também de alguns conteúdos e alguns placements que a gente está justamente para criando essa consistência, essa conexão com a marca. Quanto mais a gente conseguir estar nesse lugar, mais a gente vai conseguir alcançar essa conquista de território que a gente quer, né? E aí a gente vai conseguir colher mais resultados aí em termos de impacto para a marca. Legal. Você, Rafa? Só acrescento ao que o Guilherme disse, segmentação, né? Porque Sem o dúvida. anúncio, quando ele é irrelevante, ele é intrusivo, ele é incômodo. Quando ele tem relevância, ele é conteúdo, né? A pessoa consome como conteúdo porque, como você disse, você está vendo um review porque você foi buscar ativamente. Então, se você está naquele espírito, quero saber mais sobre tal coisa, né? E o anúncio tem relevância com o que você está fazendo, ele é menos intrusivo. Então, acho que essa é a busca que tem que ser feita, dosar a quantidade, né, de anúncio, não só quantos anúncios eu entrego por hora, mas dentro de uma sessão de consumo, tem que ter uma proporção. Eu vejo o streaming, de novo, como um ambiente muito mais amigável nesse sentido, né? Ele reduz a carga da TV tradicional de 15 minutos ou mais de anúncio por hora para uma carga muito menor. E a forma como ele é inserido, né? Então, por exemplo, se você está numa sessão mais longa, isso a tecnologia permite que você consiga administrar. Se você está numa sessão mais longa, binge watching, né? Como se diz, de consumo, é possível inserir mais vezes uma campanha de um mesmo anunciante ou de um mesmo produto ali, de uma forma estratégica. Se você está numa sessão mais curta, né? Como você administra essa entrega da publicidade. E depois até tem diferenças generacionais, né? Então, a gente já viu em estudos, por exemplo, que pessoas da geração X, a forma como elas assimilam a publicidade é diferente de um jovem. Então, em alguns casos, faz mais sentido você botar o bloco todo de anúncios e entrar com um período mais longo de conteúdo sem interrupção. Já as gerações mais jovens, elas se incomodam menos de assistir o conteúdo com mais intervalos menores de interferência de publicidade. Então, vai até né, a questão de entender características das audiências e administrar a entrega da publicidade de acordo com isso. E acho que também tem a oportunidade. Óbvio que o volume é menor, é mais restrito, às vezes mais custoso, mas os projetos especiais de conteúdo, né? E cada vez mais a gente vê as plataformas se esforçando para conseguir fazer isso, para sair só do modelo tradicional de mídia, que obviamente é importante, é o principal, né? É o nosso dia a dia, mas fazer projetos especiais
desde um patrocínio, um branded content, né? Trabalhar todo o engajamento com as comunidades, com os fãs daquela série, que hoje em dia existe muito. O fandom, né? O fandom super forte. Então, Exatamente. como que você cria essa conexão da marca com aquelas comunidades de uma forma bem específica, né? Trabalhando product placement quando der, enfim, quando não der, quais são as outras possibilidades de ativação de marca, evento de lançamento daquela série, trabalhar com o elenco quando é uma série nacional, enfim, às vezes tem possibilidade do elenco de fora vir aqui visitar o Brasil, a gente tem cases super interessantes que algumas marcas estão fazendo, enfim, então tem essas possibilidades, óbvio que em termos de volume elas são menores, mas dá para você criar projetos bem interessantes ali para construção de marca, para lançamento de produto. Legal. Eu tava olhando aqui uma estatística de engajamento com anúncio que eu achei também fenomenal. 32% dos espectadores de CTV no Brasil procuram informações após verem o anúncio. E 15% efetuam uma compra imediatamente após a visualização, ou seja, a efetividade está provada aí. Agora, se isso aqui realmente é verdade, toda a parte de streaming, seja ela na TV ou no celular, cria uma oportunidade de click to buy muito grande, né? E a gente tem que olhar para o futuro e tentar entender como é que esse futuro vai impactar o nosso presente como marcas, como indústria, né? E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: como é que vocês olham essa história do live commerce ou do commerce dentro do CTV? Porque é um momento que realmente você está apto ali, de repente, a comprar aquele determinado produto. Se você está em casa, talvez relaxando, se você está no momento de descanso, no seu trabalho, olhando no celular, é um momento importante, né? E aparentemente tem uma conversão acontecendo aqui, de acordo com essa estatística. Como é que vocês olham isso? Eu imagino que no caso da GM não tem o... Você não vai... Click to buy é mais complexo. Mas de repente vai clicar. Né? Click to buy e chega lá. Chega na tua garagem. Não, mas aí tem o click to drive, né? De repente vai fazer para fazer o test drive, para buscar mais informação, para levar você para o review. Que você tá, é isso, né? Você coloca a pessoa no caminho, né? Não, acho que esse é por aí que funciona. Não sei, acho que eu queria ver a tua perspectiva. Então, a jornada de alta é um pouco mais complexa, né? Sem dúvida nenhuma não é uma compra por impulso que você vê lá, que tem um carro de 190 mil e você vê por 140, você levanta do sofá e sai correndo para comprar. Acho que é uma minoria da minoria. E a nossa jornada, como eu estava falando, ela tem essa complexidade, obviamente, por ser um bem de alto valor, que em média de um mês a um mês e meio. E a gente, por lei, a gente não vende diretamente online, não tem um D2C propriamente dito, então a gente vende através dos concessionários. Então, a nossa estratégia acaba sendo muito em cima de você despertar esse interesse, gerar um lead e fazer esse movimento, né, de converter esse lead e transformar esse interesse em uma visita para a loja, que no final do dia todo mundo vai acabar querendo ir na loja para sentir, tocar, dirigir o carro. Então a gente tem feito cada vez mais esse exercício de trabalhar essa performance através do vídeo também, que tradicionalmente a indústria olhava muito para uma performance, para uma mídia mais, diria que o tradicional de performance, que é você simplesmente fazer busca e fazer display para captura de um lead, visita no site e conversão do lead. Qual que é o papel do vídeo dentro dessa jornada, né? E aí, de novo, essa estratégia de vídeo como um todo, e não só vou fazer um anúncio na televisão para chamar para uma grande oferta para visitar um feirão no final de semana, e no digital eu só vou fazer essa mídia tradicional de performance. Não, a gente pode fazer isso em todas as plataformas de vídeo. A gente até fez um exercício agora no começo do ano, que todo começo de ano a gente sempre faz uma campanha super tradicional no varejo da Chevrolet, que a gente chama internamente de breca varejo, que é o estímulo para você não comprar um carro amanhã. Então a gente fala, não vá a uma concessionária amanhã. Então a gente fecha todas as lojas, desperta esse barulho, né, na cabeça do consumidor, e aí no dia seguinte a gente faz a oferta e mostra essa oportunidade, esse gancho aí de oferta para ele ir para a loja no dia seguinte. E a gente fez esse exercício com pause ads em alguns streamings no
no começo do ano. Justamente para você criar essa conexão com a criação, que é o que eu estava falando. Então, você está pausando aquele anúncio e a nossa campanha era pause a sua jornada e não vá na loja amanhã, porque depois de amanhã vai ter uma oferta incrível para você. Então, a gente começou a fazer esse exercício, aí colocou os QR Codes dentro do Pause Ads e aí teve uma captura de lead super interessante e deu um resultado bem interessante. Muito bacana essa campanha. Outra coisa, assim, na TV especificamente, você não tem o clique na TV conectada, né? Ainda e tal. Tem tecnologias chegando aí dos anúncios, né, interativos, dinâmicos, mas ainda não é uma coisa comum. Mas tem soluções, né, que podem conduzir, né, essa experiência da exposição ao anúncio a uma resposta. Então, por exemplo, às vezes está dentro do ecossistema de algum player, né? Então, pega, por exemplo, um OEM, né, que é um fabricante de equipamentos, por exemplo, uma Samsung, eles têm a capacidade de identificar pelo IP celulares que estão dentro do mesmo domicílio. Então, eles podem perceber que uma pessoa foi impactada, né, na televisão por uma mensagem e depois, né, fazer repetir um impacto num dispositivo móvel onde a pessoa vai ter uma chance de interagir com o conteúdo. Então, tem uma série de formas de você levar a pessoa a uma resposta, né, e até medir atribuição e tudo mais, a partir de uma campanha de TV conectada ou streaming e assim por diante. Então, eu acho que esses são os caminhos que as marcas devem, né, ir explorando e encontrando nesse ambiente. Agora, o mais tradicional, e assim, hoje muitas das campanhas que a gente veicula, seja em grandes operações, streamings, né, de mídia, ou através de serviços, né, de OEMs como TV Plus ou LG Channels, entre outros, o que as pessoas procuram fazer usar, então, né, tecnologias de dados first party que essas empresas têm e medir atribuição como Brand Lift e outras dentro das campanhas veiculadas dentro desses ecossistemas. Muito legal. E a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso papo, passa muito rápido mesmo. E eu fiquei pensando aqui no futuro, né, cara? E aí eu splitei o futuro em duas coisas, na parte técnica e na parte da visão do brand marketeer. O que você, Gui e Rafa, o que vocês esperam dessa oportunidade da TV conectada no futuro? Você como marqueteiro e você como um homem técnico da plataforma. Vai você primeiro, Gui. Vamos lá, acho que tem muita oportunidade, o mercado absurdamente em crescimento. Tem muita possibilidade da gente fazer mais projetos relacionados a brand entertainment, né, de product placement. A gente sabe da dificuldade que às vezes as séries, os filmes já foram produzidos, o que você está vendo agora foi produzido há 1, 2 anos atrás, mas enfim, acho que tem oportunidade para a gente encontrar caminhos criativos de fazer inserção de marca e trabalhar esses projetos especiais, inclusive com o advento de inteligência artificial, como fazer isso de uma forma ainda mais criativa, ainda mais imersiva. Então, sem dúvida nenhuma, acho que tem muita coisa para evoluir que a gente nem imagina, né? E vai dar mais potencial ainda para as marcas trabalharem de uma forma ainda mais diferente, né? Para chamar mais atenção e se diferenciar. Então, acho que em termos de projetos especiais, trabalhar essa conexão de conteúdo com marca, acho que infinitas possibilidades, sem dúvida nenhuma, tecnologia com criação vai dar um match cada vez mais interessante para as marcas. Enfim, acho que em termos de potencial de audiência, de construção de marca, de construção de cobertura em curto prazo, para você também trabalhar a parte de performance, de varejo, enfim. Então, expectativas Legal. Muito grandes aí para a gente fazer cada vez mais barulho junto com o streaming. Maravilha. E você, Rafa, qual é a tua expectativa de futuro? Bom, então, eu vejo, olhando especialmente o nosso mercado, que é o nosso território aqui, América Latina e Brasil, a gente estava falando antes, já tem, um business que já tem escala. O business eu digo no sentido da distribuição do conteúdo e das audiências, né? Ele tem escala. Acontece que os investimentos dos anunciantes ainda tá gradualmente fazendo o shift para esse espaço. E como a gente discutiu aqui, é um espaço cheio de oportunidades e que tem uma série de vantagens em relação à TV tradicional ou à forma tradicional de consumir vídeo. Não apenas
tem vantagens, mas ele tem ele traz algo que né, não é apenas mais um canal para distribuir, mas ele traz algumas coisas que no outro espaço você não tem. Então você sabe que você tem segmentos da audiência que estão deixando de consumir TV tradicional, ou são light users da TV tradicional, e que se você botar mais e mais verba na TV tradicional, você vai empanturrar essas pessoas com a sua mensagem e vai deixar outros, né, segmentos da audiência que podem ser importantes para a tua marca fora, com subexposição ou sem exposição a essa marca. Então, a expectativa é ver, à medida também que tecnologias de mensuração, de segmentação se tornam mais e mais disponíveis e amplas, que os anunciantes façam esse shift, né, dos investimentos, como já fizeram nos Estados Unidos e em outros mercados que estão um pouco na nossa frente. Especificamente pegando o setor de autos, né? Eu estava participando de um QBR com um cliente nosso, uma grande empresa de mídia americana, recentemente, trouxe uns dados da nossa região, e uma coisa que uma pessoa lá da empresa me perguntou, logo que viu o ranking dos setores que são os principais anunciantes do ambiente de streaming, foi por que o setor de autos não estava ali no Brasil, né? Porque a gente mostrou um benchmark que é dados consolidados. E porque ele disse, não, nos Estados Unidos faz um ranking dos 5 principais, tem autos ali. E eu percebi que estava fora, mas eu me dei conta de, né, como tem setores ainda no Brasil que ainda estão mais reliant nas mídias mais tradicionais, na TV tradicional, né? Então, a expectativa é ver isso, né? Ver setores tão pujantes como o de vocês, que podem se beneficiar tanto desse ambiente da TV conectada e do streaming, fazendo mais esse shift dos investimentos para esse espaço. Show de bola, show de bola. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês. É sempre um prazer a gente poder trocar aqui com a galera que é membro da nossa comunidade, porque no final do dia, todo mundo acha que o nosso negócio é evento, mas o nosso negócio não é evento, o nosso negócio é comunidade. Eu falo isso 1, 2, 10, 1 milhão de vezes. A gente tem uma audiência super qualificada aqui de pessoas sempre muito interessadas e curiosas sobre esses temas. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal.